Vamos lá, então. Começando o capítulo 23, já oramos, eu esqueci de gravar. Vamos lá, capítulo 23, a partir do parágrafo 1. Lembrando que, na versão O Grande Conflito, é o santuário celestial centro da nossa esperança, e na versão A Grande Controvérsia é o que é o santuário. Ok? O Grande Conflito, capítulo 23. O Santuário Celestial, centro de nossa esperança. A passagem que, mais Olha que aí. todas as outras, havia sido tanto a base como a coluna central da fé do advento, foi: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel, capítulo 8, verso 14. Estas palavras haviam sido familiares a todos os crentes na próxima vinda do Senhor. Era esta profecia repetida pelos lábios de milhares como a senha de sua fé. Todos sentiam que dos acontecimentos nela preditos dependiam suas mais brilhantes expectativas e mais acariciadas esperanças. Ficara demonstrado que esses dias proféticos terminariam no outono de 1844. Em conformidade com o resto do mundo cristão, os adventistas admitiam, nesse tempo, que a terra, ou alguma parte dela, era o santuário. Entendiam que a purificação do santuário fosse a purificação da terra pelos fogos do último grande dia e que ocorreria por ocasião do segundo advento. Daí a conclusão de que Cristo voltaria à terra em 1844. Mas o tempo indicado. Então, a gente já pega aqui, né, a primeira parte, lembrando que quando fala que os adventistas não era a igreja adventista, era os adventistas, as pessoas que criam na volta de Cristo, no advento, né, aquelas pessoas que se uniram, que tinham certeza da volta de Cristo naquela data, tá? Então, aí é diz assim, ó, em comum com o restante do mundo cristão, os adventistas sustentavam nesse tempo que a terra ou alguma parte dela era o santuário, ou seja, os adventistas aqui, né, diretamente falando, já tinham uma crença que o mundo cristão naquela época também já tinha, ok? Então, o que que aconteceu? Eles já vinham com uma ideia, vamos dizer assim, que já era dominante naquele tempo, né, de que a terra seria purificada com fogo naquela época. E aí esse grupo se uniu, tá, entre os que acreditaram naquela data, diante de estudos do calendário, vamos dizer assim, no sentido de a data que foi acontecendo cada coisa, e eles entenderam que o santuário seria purificado, seria a volta de Cristo na Terra, naquele momento, naquela específica data. Agora é interessante perceber que eles tinham uma base no santuário, mas depois ficou uma base mais profunda para entender. Por quê? Porque foi depois do desapontamento, como bem sabemos e já estudamos também, e eles, alguns desses adventistas, continuaram estudando e aí entenderam diante de entender o que acontecia no Santuário da Terra, ok? Então, por isso que é importante a gente seguir entendendo isso, tá? Mas vamos lá. Passou e o Senhor não apareceu. Os crentes sabiam que a palavra de Deus não poderia falhar. Deveria haver engano na interpretação da profecia. Onde, porém, estava o engano? Muitos cortaram temerariamente o nó da dificuldade, negando que os 2300 dias terminassem em 1844. Nenhuma razão se poderia dar para isto, a não ser que Cristo não viera na ocasião em que o esperavam. Argumentavam que, se os dias proféticos houvessem terminado em 1844,
Cristo teria então voltado para purificar o santuário mediante a purificação da terra pelo fogo. E, visto que ele não aparecera, os dias não poderiam ter terminado. Aceitar esta conclusão equivalia a renunciar aos cômputos anteriores dos períodos proféticos. Verificara-se que os 2.300 dias começavam quando a ordem de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor no outono de 457 a.C. Tomando isto como ponto de partida, havia perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos preditos na explicação daquele período de Daniel, capítulo 9, versos 25 a 27. 69 semanas, os primeiros 483 anos dos 2.300, deveriam estender-se até o Messias, o ungido. E o batismo e unção de Cristo pelo Espírito Santo, no ano 27 de nossa era, cumpriu exatamente esta especificação. No meio da 70ª semana, o Messias deveria ser tirado. 13,5 anos depois de seu batismo, na primavera do ano 31, Cristo foi crucificado. É incrível como os detalhes da profecia se cumpriram exatamente. Quando a gente estuda sobre isso, é impressionante. Não tem como duvidar de que o Eterno tem o seu tempo designado para tudo. Gente, é muito incrível. O batismo, os 3 anos e meio, né? O Messias deveria ser tirado. Então, quem tem dúvida, quem tem dúvida sobre o controle do Eterno, sobre tudo o que acontece nesse mundo e fora dele, lógico, né? Que ele é soberano, mas eu digo aqui para a nossa realidade, quem tem dúvida, estuda com humildade esse assunto do santuário de Daniel, que realmente é muito lindo de se ver. E existe sim um tempo determinado para tudo. As 70 semanas, ou 490 anos, deveriam pertencer especialmente aos judeus. Ao expirar este período, a nação selou sua rejeição de Cristo pela perseguição de seus discípulos, e no ano 34 os apóstolos voltaram-se para os gentios. Havendo terminado os primeiros 490 anos dos 2.300, restavam ainda 1.810 anos. Contando-se desde o ano 34 de nossa era, 1.810 anos se estendem até 1844. Então, disse o anjo, o santuário será purificado. Todas as especificações precedentes da profecia se cumpriram inquestionavelmente no tempo designado. Nesse cálculo, tudo era claro e harmonioso, exceção feita de não se ter visto em 1844 nenhum acontecimento que correspondesse à purificação do santuário. Negar que os dias terminaram naquele tempo equivalia a envolver em confusão todo o assunto e renunciar a posições que tinham sido estabelecidas por insofismáveis cumprimentos de profecia. Vamos, Esse, fala, esse Cris. parágrafo agora é lindo demais, né? Esse parágrafo que vem é muito lindo. Mas antes dele, deixa eu só falar uma coisinha aqui, ó. Negar que os dias tenham findado nesse tempo era envolver toda a questão em confusão e renunciar a posições que haviam sido estabelecidas por infalíveis cumprimentos de profecia. Então, para você que de repente está ouvindo esse vídeo, assistindo depois, se tiver alguma dúvida, pegue essas informações, os números, o ano, o que aconteceu, anote, entenda, em oração e humildade, peça ao Eterno para lhe abrir os olhos, porque realmente é muito específico tudo o que aconteceu. Vamos lá. Deus, porém, estivera a dirigir o seu povo no grande movimento adventista. Seu poder e glória haviam acompanhado a obra
e ele não permitiria que ela finalizasse em trevas e desapontamento para que fosse vituperada como falsa Olha aí. excitação fanática. Não deixaria sua palavra envolta em dúvida e incerteza? Posto que muitos abandonassem a anterior contagem dos períodos proféticos, negando a exatidão do movimento nela baseado, outros não estavam dispostos a renunciar a pontos de fé e experiência que eram apoiados pelas Escrituras e pelo testemunho do Espírito de Deus. Criam ter adotado, no estudo das profecias, sólidos princípios de interpretação, sendo o seu dever reter firmemente as verdades já adquiridas e continuar o mesmo método de Uhum. exame bíblico. Com fervorosa oração, examinaram sua atitude e estudaram as Olha isso. Escrituras para descobrir onde haviam errado. Como não pudessem ver engano algum no cômputo dos períodos proféticos, foram levados a examinar mais particularmente o assunto do santuário. Olha aí que lindo, né? Como eu citei antes, a gente vê é, a promessa de que ele está guiando tudo. E o desapontamento fez com que este pequeno grupo que ficou, né, depois como é que eu posso dizer, da promessa que eles entendiam não ter sido cumprida, a profecia não ter sido cumprida, eles continuaram estudando. Mas o lindo é ver aqui, ó, mas Deus estava guiando o seu povo no grande movimento adventista. Seu poder e glória haviam assistido à obra e ele não permitiria que ela terminasse em escuridão e desapontamento para ser difamada como excitação falsa e fanática. Não deixaria sua palavra envolta em dúvida e incerteza. Então, a gente vê aqui o cuidado, né, que ele tem, primeiro, pelo seu próprio nome, né, para não ter difamação, e segundo, pelo seu povo. E aí a gente vê com fervente, agora veja o resultado, não foi de qualquer jeito, não. Com fervente oração, revisaram sua posição e estudaram as escrituras para descobrir seu erro. Agora, hoje, nos nossos dias, nós temos aí grande luz revelada, nós temos entendimento de tudo o que aconteceu no santuário, do que vai acontecer, e mesmo assim, muitas vezes, com a nossa teimosia, estamos negando essa luz, estamos lutando contra. Por quê? Porque se eu conheço, sei como vai funcionar, sei o resultado, só um momentinho, sei o resultado e continuo na teimosia, né? De não aceitar, de não querer entender, porque eu vou dizer para vocês, esse assunto do santuário, eu passei anos sendo adventista, mas não conhecia. Não conhecia porque profundamente, digo, né, como história mesmo assim, essa contabilidade toda, né, de 2.300 tardes, e que seria o final ali em outono de 1844, aquela coisa toda. Por quê? Porque a pessoa tem que querer entender. E por que hoje, esse ano, vamos dizer, nesse período, melhor dizendo, é até proibido estudar o santuário? Porque ele esclarece o tempo em que nós estamos vivendo. Porque ele mostra claramente que é chegada a hora do seu juízo. Por isso que eu estou fazendo estudo sobre como vivia, como era no dia da expiação, porque é importante conhecermos o santuário para entendermos o tempo real e o que é necessário fazer para estarmos preparados, como era aquele povo no passado, que vivia no dia da expiação, não tinha barulho, enfim, isso a gente vai ver no estudo. Então, o que que acontece? É importante, este capítulo aqui é importante entender, porque ele esclarece, tira dúvida sobre se realmente chegou a hora do juízo ou não. E quando a gente vê o cumprimento, né, certinho, no tempo certo, no tempo designado, entender o que significa
e o santuário será purificado, aí a gente tem certeza que realmente estamos no fim, né? E algo mudou desde 22 de outubro de 1844. Então, temos tamanha luz. O pedido meu e seu deve ser: Senhor, nos ajuda, para que não apaguemos essa luz. E não peguemos essa luz e coloquemos debaixo do colchão para que ninguém veja. Pelo contrário, vamos viver, testemunhar dessa luz. Mas vamos então para os slides, que o relógio não para. E gosto, viu? Pense que é um dos assuntos assim que eu amo, é esse santuário. Até essas imagens assim, nossa, pense que é lindo demais. Se tem um assunto que a gente deve conhecer mesmo, é sobre o santuário. Tudo que envolve. Procure capítulos do Espírito de Profecia, do Testemunho de Jesus que fala sobre o santuário. Como eu falei, a gente já estudou aquele livro fantástico, Cristo em seu santuário. A gente vê o cuidado, cada coisa, cada significado. Olha que imagem mais linda. Mas vamos lá. Capítulo 23, Santuário Celestial. Centro da nossa esperança. Guarda isso. Centro da nossa esperança. Como é que é a base da nossa fé? É o centro da nossa esperança. E, no meio do povo que tem essa missão, é proibido hoje estudar e pregar sobre o santuário. E o que eu estou falando não é porque eu ouvi falar, não é porque eu assisti vídeo na internet, é porque eu fui proibida de estudar no sábado à tarde na minha igreja, pelo líder na época. Não deu um tempo, não é para fazer não estudo. E o estudo de sábado à tarde sobre o santuário não deu um tempo. Não dá para fazer não agora. Não esquece isso. Entende? Aí como que você pega agora a base da nossa fé e não pode mais apresentar para o povo? Então a gente vê que há algo de errado no está certo. Mas vamos lá. Lemos do parágrafo 1 ao 4. Daniel 8,14, como coluna central da fé adventista. Nós vimos que a profecia de 2.300 tardes e manhãs não era um detalhe secundário, mas a base estrutural do movimento adventista. Ela sustentava a expectativa da volta de Cristo. Então, lembrando, não é o adventista a instituição, tá? Do sétimo dia, mas o adventista por quê? Porque eles criam piamente na volta de Cristo, ok? Quando uma verdade bíblica é central, não pode ser abandonada diante de dificuldades. Precisamos aprender a aprofundar, não a desistir, quando algo não é plenamente compreendido. Tá? Devemos nos aprofundar, precisamos aprender a fazer isso. Primeiro, como indivíduo, por quê? Porque temos que ter uma fé pura, pautada, baseada, firmada na rocha, na palavra, tá? Para não sermos enganados, mesmo que muitas vezes, aqui como aconteceu, né? Agora observe, o Eterno permitiu o desapontamento e hoje temos grande luz. Então, nada é em vão, ok? A familiaridade com o texto não garantia a compreensão correta. Os crentes conheciam o verso, olha se isso não acontece hoje. Conheciam o verso, repetiam-no constantemente, mas a interpretação ainda estava incompleta. Se você pegar a realidade do crente hoje, geral, mas trazendo também para a nossa realidade. Conhecem o verso, até fala, mas na hora de explicar, de entender, muitos não entendem. Muitos não entendem. É muito triste, mas é uma realidade. Para um povo foi escolhido com uma missão tão importante, né?
tão necessária para esses últimos dias. Conhecer textos bíblicos não é o mesmo que compreender seu significado. O estudo do santuário nos ensina a ir, a ir além da repetição e buscar entendimento espiritual profundo. Olha aqui que lindo. O estudo do santuário nos ensina a ir além da repetição. Nós temos que deixar de ser crente papagaio, aquele que fica repetindo o que escuta lá no púlpito. Ah, eu ouvi o pastor dizer que é impossível guardar mandamento, e é mesmo, quero ver quem é que guarda. Cuidado. Ah, eu vi o pastor dizer, sabe? Que o que Ellen White escreveu foi para o tempo dela. Cuidado. E vemos que, não, porque agora estudar sobre o santuário, agora a gente tem que falar do amor e graça. O santuário já foi, é coisa do passado, o véu ser. Gente, eu ouvi isso na minha, eu ouvi isso. Eu ouvi isso na minha igreja, que o santuário é coisa do passado, o negócio de festas, de observar datas bíblicas é coisa do passado, o véu se rasgou e hoje estamos pelo tempo da graça. E quando eu ficava conversando sobre essas coisas e pregando sobre isso, eu fui taxada como que eu estava levando fogo estranho para o altar. Entende? Entende que algo não está bem, não está da maneira que deveria. A coisa não está brinquedo não, gente. Então, busque por você mesmo. O estudo do santuário nos ensina a ir além da repetição e buscar entendimento espiritual profundo. Ponto 3. A esperança estava ligada aos acontecimentos proféticos. As mais brilhantes expectativas estavam diretamente conectadas ao cumprimento da profecia. Nossa esperança precisa estar fundamentada na obra contínua de Cristo, não apenas em eventos finais. O santuário revela onde Cristo está agindo hoje. Você entende por que hoje é proibido, entre aspas, né? Não se fala mais, não se estuda mais sobre o santuário? Porque se estudarmos, como eu falei no início, vamos ter claramente o tempo em que nós estamos vivendo, que já está acabando. O tempo de como deveríamos estar vivendo. O que está acontecendo no santuário. O que Cristo está fazendo? Isso não é mais visto no nosso meio. E era para ser, porque a mensagem, a verdade presente é exatamente isso, o arrependimento. Volte aos marcos antigos. Vivam a vida buscando santificação, sem ela ninguém vai ver o eterno, e isso não é mais no nosso meio uma realidade. Quem estuda o santuário entende que ali revela. Por isso, a importância de conhecer o que acontecia na Terra para entender o que está acontecendo no céu. Santuário não é coisa do passado. O véu se rasgou, a gente sabe o significado disso. Quem verdadeiramente busca. E quem não quer, diz que quando se rasgou, acabou tudo. É a história acho que alguém escreveu aqui, que é como é? O evangelho evangélico, né? O véu se rasgou e agora pode tudo, o que foi passado, passou. O santuário revela onde Cristo está agindo hoje. Por isso é importante entender também sobre os 6.000 anos na cronologia bíblica. Por quê? Porque isso aponta para o tempo do fim, já está acabando. A crença comum de que a Terra era o santuário, como eu falei no início também, era uma crença comum entre os evangélicos, né? Como a maioria do cristianismo, os adventistas acreditavam que o santuário fosse a Terra. Então, isso aí já é bem antigo, ok? Tradições amplamente aceitas precisam ser confrontadas pela Bíblia. O estudo do santuário celestial corrige conceitos herdados sem base bíblica sólida. Vou repetir. O estudo do santuário celestial corrige conceitos herdados sem base bíblica sólida. Vou repetir por isso que
o estudo do santuário celestial ou do santuário da terra que nos aponta para o celestial, hoje não existe mais no nosso meio. Por quê? Porque ele vai corrigir conceitos errados, tá? Conceitos sem base bíblica, sem a verdade. E aí é onde cai Babilônia na nossa. A associação da purificação com fogo e destruição. A purificação foi interpretada como destruição literal da terra no segundo advento. Nem toda purificação bíblica é destrutiva, muitas vezes é restauradora e judicial. O santuário revela um Deus que julga para salvar. Olha que coisa mais linda. Ele julga para salvar. Por isso que o mundo cristão não entende que todos estão sendo, ou serão, ou passarão pelo julgamento. Por isso que no mundo cristão hoje ninguém estuda o santuário, é aquela ideia de batizou, está salvo. E isso é uma realidade no nosso meio. Batizou, está com o nome certinho no livro da igreja, você está salvo. Entende? E aí vamos fazer tudo errado, vamos fazer tudo de qualquer jeito, porque já estamos salvos, já batizamos. Só que quando a gente vai exatamente entender o que acontece, olha que lindo isso, o santuário revela um Deus que julga para salvar. Guarda essa informação. É tempo de juízo, o julgamento. O desapontamento como ponto o desapontamento como ponto de crise espiritual. O tempo passou, isso não voltou e a fé foi profundamente provada. O Eterno permite crises para conduzir seu. Olha que lindo isso. O Eterno permite crises para conduzir seu povo a verdades mais profundas. O desapontamento pode ser uma porta para maior luz. Eu creio que isso é uma realidade para a vida de cada um de nós. Está aqui, de repente, você que está ouvindo esse vídeo depois. Através do nosso desapontamento hoje, nós acordamos para buscar uma luz maior através do estudo minucioso, percebe? Então, o mesmo propósito do passado é hoje aplicado à nossa realidade. O Eterno permite crises para conduzir seu povo a verdades mais profundas. Agora, que povo é esse? Aquele que busca adorar em espírito e em verdade. Aquele que busca o conhecer de fato. A certeza de que a palavra de Deus não falha. Nós vimos também isso aí, porque os crentes reconheceram que o erro não estava na Bíblia, mas na interpretação. Quando algo parece não se cumprir, devemos revisar nossa compreensão. Nunca duvidar da fidelidade da palavra. Nunca duvidar da fidelidade da palavra. E vou dizer, quando você mostrar a palavra ou está escrito, o erro fica sem argumento. Não tem argumento. Tá? Então, busque conhecer. Não diga, eu acho, porque lá no estudo a pessoa falou. Não. Fale com certeza, está escrito. Tá? Então, isso dá uma certeza. Nunca duvide da fidelidade da palavra. Se está escrito que vai acontecer, se está escrito que os fiéis serão perseguidos, se está escrito que a vitória já é certa, e por aí vai, confie. Porque quem escreveu, quem falou, quem disse é fiel. Não é homem para que me. O perigo de negar o tempo profético. Olha aí, hein? Alguns resolveram o problema negando que 2.300 dias terminassem em 1844 sem base bíblica. A rejeição de verdades difíceis enfraquece a fé. O estudo do santuário nos ensina, olha, tá? A enfrentar questões bíblicas com honestidade espiritual. Vou repetir. A rejeição da verdade, de verdades difíceis, enfraquece a
Como eu falei, nossa fé hoje está voltada para uma fé coletiva, superficial, e que você pensa que está se fortalecendo, pelo contrário, na hora da prova você não vai aguentar, não vai suportar. Por quê? Porque a fé, porque foi apresentado para nós a rejeição de verdades difíceis. E como é que nós compreendemos tudo que acontece quando a gente estuda o santuário da terra? Por quê? Porque ele nos aponta, nos ensina a enfrentar questões bíblicas, né, que a gente muitas vezes não entende. Uma delas é o tempo em que nós estamos vivendo. O que acontecia? Lembra que eu comentei aqui? Eu ia até falar nesse estudo, mas vou deixar para os próximos parágrafos. Eu comentei aqui que hoje a ordem dos móveis do santuário, inclusive no nosso meio, ela foi trocada. Como assim? Porque hoje é batismo, batismo para número, para crescimento. Mas quando você estuda o santuário, qual é o primeiro móvel do santuário? É o altar de sacrifício. Hoje não tem mais sacrifício. Hoje não tem mais pregação do arrependimento, do sacrifício verdadeiramente. Hoje já vai direto para a pia, que simboliza batismo. Entende? Aí, sacrifício não existe. Porque hoje tem várias pessoas, como eu falei para vocês um dia desse, eu encontro pessoas que, aqui um livro para você, esse livro, eu conheço, você é adventista, já fui. Não sou mais não, entrei, batizei, porque era do desbravador, batizei porque teve uma semana de oração, batizei porque não tem mais base, as pessoas hoje estão batizando, mas não entendem o significado verdadeiro, uma novidade de vida, a morte do eu, não sabe o que é santuário, entende? Não entende de fato o que são, ou não conhece os 10 mandamentos. Então, infelizmente, é, estamos nesse tempo de rejeição de verdade que acaba enfraquecendo a fé das pessoas. Então, estude o santuário, pesquise, olha, essa Bíblia tem muito conteúdo, procure outras versões bíblicas, procure Espírito e Profecia, procure o estudo que a gente fez, que eu tenho que botar nesse canal, porque eu não botei mais ele, sobre o santuário. Então, falta de conteúdo, a gente não pode dizer que não tem. É rejeição mesmo, tá? Misericórdia. A harmonia dos períodos proféticos. O início em 457 a.C. e o cumprimento exato das profecias messiânicas confirmam a correção do cálculo. O Eterno é um Deus de ordem e precisão. A profecia cumprida fortalece a confiança de que a purificação do santuário também é real e atual. Eu estava assistindo um vídeo que eu vou pegar um momento para a gente estar assistindo junto, que fala sobre a purificação do santuário, e diz que a purificação do santuário é tirar o pecado do santuário, mas também do meio do povo. Porque como é que vai tirar do santuário e o povo vai continuar pecando? Olha que falta de harmonia, que incoerência. Se o santuário será purificado, então o pecado, né, vai ser tirado, vai ser limpo ali o santuário. Mas não, agora no entendimento atual, inclusive no nosso meio, trazendo essa realidade, que quem estuda o santuário, que tem esse conhecimento, né, é a instituição, vamos dizer assim, e aí chega para mim, para você e diz, olha, o santuário será purificado, o pecado vai ser limpo do santuário, mas nós vamos pecar até Jesus voltar. Você está vendo que não existe harmonia nisso? Porque quando tira o pecado do santuário, automaticamente tira da vida do crente que está sendo ali julgado. É uma coisa que é lógica, mas a gente não para pensar por quê? Porque nos alimentamos do PF que nos é oferecido. Ok? Aí acabamos sendo papagaio.
Vamos adiantar que o tempo não para. Cristo no centro da profecia. Batismo, unção, crucificação e rejeição de Cristo cumprem exatamente Daniel 9. É muito lindo, né? A data exata, específica dos 3 anos e meio do batismo, e ele seria tirado. Nossa, é impressionante. O santuário não é um tema abstrato, ele revela a obra redentora de Cristo em todas as fases. Por isso que é importante conhecer cada significado de cada coisa no santuário, do que acontecia. Por isso que levar fogo estranho para o altar é perigoso, entende? Olha o que aconteceu com os filhos de Arão. O encerramento do tempo especial para Israel. As 70 semanas terminam com a rejeição oficial de Cristo e a abertura da missão aos gentios. Isso também é muito lindo de entender. O juízo e a graça, observa essa frase. Não esquece dela, não esquece de tudo que eu falei, mas fica com essa frase. O juízo e a graça caminham juntos. Hoje não existe mais juízo e graça juntos. As mensagens é só graça. Ninguém fala mais sobre juízo, ninguém quer ouvir sobre juízo. Por quê? Qual é a ideia? Bom, a graça te salva, então você vai se preocupar com juízo. Para que viver buscando santificação se você já está salvo pela graça? Guarda essa informação. Juízo e graça caminham juntos, ok? O santuário mostra que o Eterno oferece oportunidades, mas também a responsabilidade espiritual. O juízo e a graça caminham juntos. A continuidade dos 2.300 dias até 1844. Após 34, depois de Cristo, restam 1.810 anos que conduzem precisamente em 1844. Quem ainda tem dúvida, você que está ouvindo esse vídeo depois, procure na internet a série, são 3 vídeos, que é Nos Dias de Noé, que explica esse santuário perfeitamente. É muito lindo, tem um gráfico, tem tudo direitinho. A purificação do santuário não é um evento simbólico vago, mas um marco profético real que exige atenção e estudo, tá? Exige atenção e estudo. A única aparente inconsistência, a purificação do santuário. Tudo se cumpriu, exceto a compreensão correta do que significava a purificação. Por quê? Porque achava que a purificação era na terra, né? Quando algo não faz sentido, Deus nos chama a aprofundar o estudo, não a descartar a verdade. Quando algo não faz sentido, Deus nos chama a aprofundar o estudo, não descartar a verdade. Hoje, muita gente está descartando a verdade, não quer se aprofundar no estudo. Nós não somos levados a se aprofundar no estudo, por quê? Porque vai revelar o erro, a apostasia em que vivemos. Deus não abandona seu povo, não abandona seu povo no desapontamento. Deus guiou o movimento adventista e não permitiria que terminasse em confusão, como a gente viu aqui o cuidado, né? Como Célia falou, que trecho lindo. Aqui diz que Deus não deixaria sua palavra envolta em dúvida e incerteza. A purificação do santuário é prova de que o Eterno continua atuando, mesmo quando não compreendemos tudo imediatamente. Ele está no controle. A investigação do santuário como resposta divina, sem encontrar erro no tempo profético, os crentes voltaram-se ao estudo do santuário celestial. Vocês entenderam que a permissão do desapontamento foi exatamente para que esses crentes, os que quiseram continuar, voltassem para o santuário? Hoje nós temos toda essa luz exatamente por esse desapontamento que voltava para o santuário. Muito lindo de ver. Conhecer a purificação do santuário é essencial para entender onde Cristo está hoje, o que ele está fazendo e como isso afeta a nossa vida, nosso arrependimento, nossa fé e nossa esperança. Vou repetir.
Conhecer a purificação do santuário é essencial para entender onde Cristo está hoje, o que ele está fazendo e como isso afeta a nossa vida, nosso arrependimento, nossa fé e nossa esperança. Então, a purificação do santuário não trata apenas de datas, mas de um Cristo vivo ministrando no céu, examinando os casos, restaurando corações e preparando o povo. Ignorar esse tema é perder o centro da esperança. Compreendê-lo é viver com reverência, confiança e expectativa real na volta de Cristo. Amém. Então, que esse seja mais um capítulo abençoado, que nos mostre mais uma vez detalhes sobre o santuário e essa imagem linda aí, quando a gente imagina o que está acontecendo no céu, quando a gente imagina o nosso sumo sacerdote ali, né, nos apresentando diante do Pai, como Arão fazia, e aí que quando a gente entende profundamente o que significa o santuário será purificado, realmente tem outro significado. Por isso que eu sempre brinco, às vezes, aqui com o Telmo, com o Tamandaré, quando falam alguma coisa assim que não condiz com a vida de santificação, eu digo, ó, está sendo anotado. Porque quando a gente tem essa consciência, a gente pensa no que vai falar e no que vai fazer antes. Por quê? Porque no santuário algo está acontecendo, ok? Infelizmente, a gente sabe que não é mais uma realidade entre o povo adventista agora do sétimo dia, está procurando conhecer sobre o santuário. Por isso que poucos, né? Por isso que o remanescente desse povo é que vai continuar. E mais esse dia possamos andar com Enoque, buscando entender e conhecer a vontade do Eterno e depender dele para todas as coisas. Oremos. Pai Santo, te agradecemos pela revelação da precisão de tudo que nós vimos. Tudo que foi acontecendo gradativamente e revelado para mostrar que o Senhor sempre está no controle de todas as coisas. Te agradecemos por tamanha luz de entender sobre o santuário, sobre a purificação, e que neste capítulo possamos sair com mais luz ainda sobre esse tema. Fica conosco este dia. Nós permitimos que o Teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Trabalha conosco. Fica com cada um aqui presente que vai assistir esse vídeo depois. Continue, Pai, por favor, ao nosso lado, nos guiando ao caminho estreito, que é o caminho da salvação. Pedimos essas bênçãos com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe. Eita. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Teve algumas mensagens aqui durante o negócio, mas aí eu deixei passar, mas vocês devem ter acompanhado aí o que vocês mesmos disseram. Desculpa, tá? Mas vamos que vamos. Deus abençoe. Bom dia.